Olá, pessoal, vamos para a nossa terceira aula hoje, né, da UC2 de sistemas operacionais. Hoje a gente vai ver a instalação de uma distribuição Linux, tá? A distribuição que a gente vai trabalhar é o Lubuntu, né? Ele é baseado no Ubuntu, que é uma das maiores distribuições Linux que a gente tem no mercado hoje. Quando você pensa em comprar computadores com Linux, né, a maior parte dos computadores vem com o Ubuntu, tá? Então, o Lubuntu, gente, o objetivo dele é fornecer, né, uma distribuição leve e funcional para que rode em hardware com baixa configuração, né? Então, o Lubuntu, ele recebeu o reconhecimento oficial como membro formal da família Ubuntu, né? Começando com o Lubuntu 11.10. Tudo bem? Pessoal, a versão que o Lubuntu está agora é a 20.04, tá? Ela foi lançada em abril agora de 2020. A interface gráfica de usuário que ela está usando é a LXQT, tá? O desenvolvedor, né, da distribuição Lubuntu é a comunidade Lubuntu mesmo, e a LXDE Foundation, né, Fundação LXDE. As interfaces gráficas que são utilizadas é a LXDE, até determinada versão do Lubuntu ela foi utilizada. Depois, né, foi substituída pela LXQT, tá? Essa distribuição, ela foi lançada em 2010, tá? Então, faz um tempinho já que ela tá aí no mercado. Pessoal, o Lubuntu, ele tem dois tipos de versões, né? Tem a LTS, né? Até coloquei aqui, LTS versus versões regulares, né? Então, a gente tem a LTS, que é com suporte a longo prazo, e as versões intermediárias ou regulares. Então, vou explicar cada uma delas, tá? A LTS é a recomendada para a maioria dos usuários, tá? É suportada por 3 anos após a data de lançamento e não contém novos recursos. Ao longo do ciclo, a equipe do kernel do Ubuntu que entregará atualizações de habilitação de hardware, tá? Por meio das atualizações do kernel Linux. Bom, pessoal, nós temos também as versões intermediárias e regulares. Eles são esses lançamentos, né, desse tipo de versão, embora considerado estável, tá? Eles são um campo de testes para os principais recursos novos que serão lançados na versão LTS, tá? Então, os usuários das versões regulares geralmente são entusiastas e usuários com pouco mais experientes que procuram uma experiência mais atualizada, tá? Então, tudo que há de teste fica nessas versões, tudo bem? A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Quando a gente quer um ambiente mais estável, a gente procura uma versão LTS, tudo bem? Bom, vou falar um pouquinho da interface gráfica, né? Como eu falei na última aula, uma distribuição, né, ela é formada do kernel, né, da parte de comandos, que é o shell, que a gente não falou ainda, e das aplicações, né? E entre essas aplicações entra a interface gráfica, tá? Então, a interface gráfica, imagina que é assim, ó. Tudo que você vê, toda a parte visual do sistema operacional é a interface gráfica, tá? Se eu tiro a interface gráfica, eu fico com uma linha de comandos, que é o shell, tudo bem? E aí o shell, ele consegue conversar com o kernel, né? Porque o kernel que faz o gerenciamento do hardware e das aplicações que eu tenho no meu sistema, tudo bem? Então, o Ubuntu, ele usava a interface LXDE, mas desde a versão 18.10, ele está usando a LXQT, tá? O Ubuntu 20.04, ele é o primeiro lançamento de suporte a longo prazo, tá? Que usa o ambiente de desktop LXQT mais moderno, tudo bem? Então, aqui eu coloquei uma imagem das duas interfaces gráficas, só para vocês aí notarem as diferenças, tudo bem? Então, se a gente for usar o 20.04, a gente já vai estar utilizando essa interface gráfica aqui, certo? Vamos lá então, pessoal, olha, eu vou mostrar como que a gente vai baixar, tá? Então, vou voltar aqui para o Google, eu já abri a página, mas eu vou colocar aqui no Google só para orientar vocês. A gente vem aqui no Google, coloca aqui Lubuntu, tá? A gente vai entrar no site oficial. Então, não é lubuntu.net, é aqui, ó, lubuntu.me, tá? Site oficial.
Esse é o site, ele vai estar todo em inglês, tá? Se vocês quiserem, a gente pode traduzir aqui, ó, pelo navegador. Então, ó, bem-vindo para o próximo universo, né? Do Ubuntu, a versão 20.04 LTS, que é a versão atual, apresentando o desktop, né, ou área de trabalho LXQT, tudo bem? Aqui eu vou descer um pouquinho, ó, baseado no Ubuntu, ele é compatível, ó, use todas as músicas, PDF, documentos e arquivos, rápido e leve, novo por dentro e por fora, aqui fala dos pacotinhos que vem com ele. Ele também roda em Arduino, né, naquelas plaquinhas. Então, olha que legal, o Ubuntu é oferecido em muitas ISOs para vários computadores, como PC padrão, laptops, né, que são notebooks, Raspberry, né, que são essas plaquinhas, PowerPC. Pessoal, a gente vai voltar aqui para o início do site, vai vir aqui em transferência ou download, né? Aí, olha que legal, ó, ele não cobra, né, a gente não paga nada, né, como o Windows, a gente paga a licença do Windows, distribuições Linux não, tá? A gente pode fazer uma doação se a gente quiser, ó. Você curtiu o Ubuntu, né, então considere doar, né? Aqui a gente tem a versão, a última, né, a 20.04, que foi lançada agora em abril, só que ela tá na versão só de 64 bits. Aí a gente vai usar a 18.04, tá? Com a interface gráfica LXDE, tudo bem? Depois, quem quiser baixar a 20.04, criar uma máquina virtual também, só que ela vai estar rodando com 64 bits, ela vai exigir um pouquinho mais do hardware de vocês, tudo bem? A gente vai baixar a 18.04, a gente vai pegar esse aqui, ó, desktop 32 bits, tudo bem? Aqui embaixo, ó, se eu estiver usando Raspberry, aqui tem para baixar também. Olha que legal, ciclo de lançamento, ele mostra aqui o Ubuntu desde a 16.04 até a 20.04, o período de suporte, né, que nem a Ubuntu 20.04 foi lançada agora, em 2020, o suporte vai até, passando um pouquinho aqui, metade de 2025, né? Aí ele fala aqui que o time de suporte do Ubuntu vai até determinado período e depois é o suporte da comunidade. Aqui tá baixando a ISO, então vou precisar esperar baixar, tá? Eu já baixei, então eu vou dar continuidade aqui com vocês. Pessoal, a gente vai utilizar o VirtualBox, né? Então, abri aqui o VirtualBox, eu já tenho algumas máquinas criadas, aí eu vou vir aqui em novo. Vamos colocar aqui, ó, Ubuntu. Vamos colocar para essa máquina Linux 32 bits. Pode deixar, aqui tem várias distribuições Linux, mas vocês não vão achar o Ubuntu, tá? Então, como ele é derivado do Ubuntu, coloca o Ubuntu 32 bits aqui. Ele fala aqui no mínimo, né, 1024, né, 1 GB. Vamos criar aqui, ó, eu vou diminuir. Colocar aqui 512, quem puder rodar com 1 GB roda, senão eu vou deixar 512, tá? Aqui é para criar um novo disco. Aqui a gente tem as opções do disco, né? VDI, que é do VirtualBox, VHD, que é do Virtual Hard Disk, né? VMDK. A gente vai usar VDI. Eu tinha explicado isso para vocês na aula de instalação lá do Windows. Aqui também, né? Tamanho fixo ou tamanho dinâmico, vou deixar tamanho dinâmico. Os 10 GB de HD, não vou mudar. Pronto, máquina criada. Eu já estou com a ISO aqui na minha máquina, então vou ligar essa máquina. Aí vou vir aqui, ó, para buscar a ISO, adicionar. Minha ISO deve estar lá em download. Tá mesmo, ó. Ubuntu, só tem que ver aí, ó, i386, acho que vocês viram isso com o professor Anderson, né? É arquitetura de 32 bits. Então, vou buscar essa ISO. Opa, deu um errinho aqui, deixa eu pegar outra, então. Download ISO. Ótimo. Escolher, iniciar. Agora eu vou começar a instalação do Ubuntu, tá? Ele tem aqui para o idioma português Brasil, tá vendo? Eu vou ter que ir com a setinha aqui até o português Brasil, setinha do teclado.
aperto Enter. Aqui tem algumas opções, ó, experimentar o Lubuntu sem instalar, ele é um live CD, tá? Ele roda sem precisar instalar. Instalar o Lubuntu, verificar se há defeitos no disco, aqui ele faz um teste no disco rígido. É bacana, às vezes a gente pode usar a ISO, né? Gravada num CD ou no caso um DVD, né? Só para fazer verificação do disco, da memória, tá vendo? Iniciar pelo primeiro disco, mas a gente vai fazer aqui, ó, experimentar, instalar o Lubuntu na realidade. Enter. Bom, pessoal, aqui a gente vai escolher Português Brasil, continuar. Aí, Português Brasil, aqui é o teclado, né? Então, é Português Brasil mesmo. Deixa eu abrir um pouquinho o tamanho da tela aqui. Bom, pessoal, então aqui é Português Brasil. A gente vai trazer essa página um pouquinho mais, essa janela, né, um pouquinho para cá. Continuar. Depois eu vou ensinar a redimensionar a janela para ficar no tamanho ideal, tudo bem? Aqui, pessoal, ele fala do teclado, o layout do teclado. Então, Português Brasil, Português Brasil. Continuar. Aqui ele vai falar o seguinte, ó, atualização e outro software, né? Que apps você gostaria de instalar para começar? Então aqui eu tenho instalação normal, que vai ser navegador web, utilitários do sistema, né? Software de escritório, jogos. Instalação mínima, que vai ser só o navegador web e utilidades básicas. E eu tenho outras opções aqui embaixo também. Se eu quiser que já baixe todas as atualizações, né, do Ubuntu, ou instale software de terceiro para hardware gráfico, tipo placa de vídeo, né, ou algo assim, em formato de mídia. O que eu vou fazer? Instalação normal, baixar atualizações enquanto instalo o Ubuntu. Essas atualizações eu vou tirar, tá? Depois eu vou ensinar vocês a fazer elas. Continuar. Aqui, pessoal, o que vai acontecer, ó? Ele fala o seguinte, ó, tipo de instalação. Atualmente não foi detectado nenhum sistema. Eu não estou formatando a máquina, né? Eu estou instalando o sistema do zero. Então, atualmente não foi detectado nenhum sistema operacional nesse computador. Então, o que você deseja fazer? Apagar o disco e reinstalar o Ubuntu? Criptografar por segurança a nova instalação? Ele vai instalar e criptografar. Usar LMV como uma nova instalação do Ubuntu, esse LVM, perdão, ele é um gerenciador de volume, né, dos HDs e tal, e tem as opções avançadas. No momento, a gente só vai fazer isso aqui, ó, apagar disco e reinstalar o Ubuntu, tá bom? Instalar agora. Aqui, se você continuar, né, ele fala que as mudanças vão ser escritas no disco, então continuar. Aqui, pessoal, ele pergunta onde eu estou, né? São Paulo? Pode colocar aqui Botucatu, né? Botucatu, São Paulo. Aí, continuar. Aqui, ele pergunta quem é você, né? Então, é o usuário padrão, lembra? É o usuário administrador, né? Padrão, na realidade. No caso do Linux, depois a gente vai ver que a gente tem usuário padrão e tem usuário administrador, que é o root, tá? Que é o superusuário. Então, aqui eu vou colocar meu nome, pode colocar o nome de vocês, né? Aqui ele gera automaticamente o nome da máquina, se quiser mudar, pode mudar, mas eu vou deixar assim mesmo. O usuário vai ser Gilmar, a senha pode colocar aí vocês, uma senha. Coloca uma senha fácil para não esquecer. Aí aqui eu vou em continuar. Aí ele vai fazer a instalação do Ubuntu.
Pessoal, leva um tempinho mesmo, tá? Vamos aguardar aí a instalação. Bom, pessoal, aqui ele terminou a instalação, né? Então, posso colocar aqui, ó, reinicializar agora. Aqui ele tá falando para a gente remover a mídia de instalação, né? Que é a ISO, e apertar o Enter. Então, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai vir bem aqui, onde tá esse disquinho. Então, no disquinho, botão direito, ó. A mídia não tá ticada, tá vendo? Então, ela já tá removida. Se tivesse ticada, aí eu ia ter que remover ela aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, aí eu tiraria ela, desmontar, e aí é só pressionar o Enter, tá? Que aí a máquina vai reinicializar, já vai entrar na tela de login para a gente poder fazer o login. Aqui, pessoal, estamos na tela de login, então coloca a senha. No lock sempre fica desativado, tá? Só ativa ele. Pronto, né? Aqui a gente tem um botão inicial, né? Tem aqui as opções do sistema operacional, tem até para desconectar o usuário, né? Ele é parecido com o Windows, mas muda algumas coisas, né? Ah, o desenho da lixeira. A máquina talvez fique um pouco lenta, né? Porque nós colocamos 512 megabytes só de memória. Né? O botão de desligar fica aqui no canto. Bom, na próxima aula eu vou apresentar este trabalho do Lubuntu para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Façam aí na casa de vocês, depois vocês vão me mandando fotos, tá? Imagens, tira uma foto, me mostra, ó, consegui, professora, deu certo. Quem não estiver conseguindo, me avisa, que aí eu vou ajudando, tudo bem? Bons estudos!